hoje para você. Essas reuniões de liderança, eu já participei de muitas e eu sei que para alguns líderes a reunião vai falar, eu já sei o que vão falar, né? A gente já sabe, né? A gente já é profissional nisso, né? Sabe, irmãos, eu preguei sobre Eli domingo, quem estava aqui, eu não sei se você entendeu aquela reunião, mas a Bíblia diz que Eli era um homem que era experiente, mas não conseguia mais ouvir, né? Escuta bem, ele sabia como funcionava, ele sabia como é que ouvia a voz, ele sabia o que respondia para Deus, mas ele tinha dificuldade em execução. Entendeu? Então, nós como líderes precisamos de pessoas conferindo nossa vida, né? Eu como líder preciso de ambientes que conferem a minha vida, né? Como é conferir? Não é você chegar aí... Todos sabem aqui, qual foi o dia que eu chamei você no gabinete e escrachei você? Mas pessoas falam muitas vezes, pastor Fábio, ele é brabo. Não, às vezes numa conversa eu me posiciono. Mas nós precisamos conferir e ser conferido. E ambientes que conferem, né? Confere o quê? Confere nosso casamento, confere nossa vida secular, confere nossa vida ministerial, confere nossa vida familiar. E eu vejo que pessoas elas estão resistindo a essa conferência. Parece que elas se sentem menores quando elas estão debaixo de uma prestação de conta. Qualquer pessoa que é abordada para fazer uma prestação de conta, eu sei logo quando ela não tem a sabedoria e quando ela nunca prestou conta e quando ela vive do jeito que ela quer. A primeira coisa que ela fala, ela fica logo chateada. E às vezes essa prestação de conta, ela tem que vir de cima, como foi falado aqui. Sabe, irmãos, eu tive com um final de semana 2 vezes com o apóstolo Guto, né? E estava com saudade de estar com ele, porque ver ele ministrar, eu não sei você, eu tenho um amor por ele há muitos anos, né? Não é um amor reprimido, porque ele sabe. E eu falei para ele algo que eu nunca tinha falado para ele, nunca. Falei na reunião dos pastores, agora que a gente foi, dos pastores do presidente. Mas essa necessidade de ser conferido, né? Ele era um homem experiente, né? Eu falei sobre 3 personagens domingo, né? Eu não consegui falar, tentei falar até o quarto, mas já ia tomando tempo demais, né? O quarto era eu. Aí ia rolar, terminar o culto de madrugada, né? Mas eu falei sobre 3 personagens numa mesma história, numa mesma ótica. E eu não vou repetir a pregação de hoje, de domingo, porque está gravada, né? Mas o que me chama a atenção é que Eli era muito experiente, mas Eli não tinha quem conferisse ele. E quando o Senhor conferia, ele não executava. Né? Então, quando você é conferido, é bom. O pastor foi guiado. Precisa ouvir a voz do Espírito. Rapaz, eu quase quebrei. Mas quando você ouve a voz do Espírito e não obedece? Quando você ouve a voz do Espírito e você... Não vou fazer do jeito que o pastor está dizendo, não, porque quem mais sabe é Deus e eu. Até porque ele não sabe nem cantar, por que eu vou obedecer a ele? Ele nem é profissional dessa área, por que eu vou obedecer a ele? Aqui em Santa Rita eu já provei que a unção é mais sabida do que você. Porque eu não sei de nada e sou inspirado por Deus para fazer o seu trabalho melhor do que você. Para você saber que a Bíblia diz assim, ó, a unção do santo vos ensinará todas as coisas. Irmãos, eu estava pensando sobre isso hoje e quero começar esse tom para melhorar. Você sabia que você pode ter o conhecimento de algo, você pode atuar em algo, você pode ter a sabedoria para fazer algo, mas você pode não ter a experiência? Escute bem. Você pode saber fazer, você pode até fazer,
mas você não tem a experiência. A experiência, ela vem com uma série de coisas. Erros, acertos, pressões, dificuldades. A experiência é algo que você não adquire lendo um livro. Oh, ganhei experiência. Não é, não tem como você fazer isso. Então não tem por que liderar sozinho. Você está comigo? Eu gosto de ler a Bíblia e comecei a arrumar meus livros de novo, que eu me mudei agora. Isso tem uma coisa que eu mais amo e se alguém mexer, aí arruma um problema sério. São meus livros. É eu e Paulo. Traz a minha capa e meus livros. Se mexer nos meus livros, você vai ter um problema sério. Não dá certo para você. Né? Mas olha que interessante. Eu comecei a ler e pegar alguns livros. E quando eu desmontei os meus livros, eu olhei para eles e falei: oxi, como eu sou rico. A riqueza do homem não está no que ele possui financeiramente. Está na capacidade intelectual de entender o mundo, a vida, a estação, as coisas. E eu comecei a tirar livros que eu... Ai, meu Deus do céu, esse livro me ajudou tanto. E quando eu leio o texto, melhor... Rapaz, como eu posso estar cercado de sabedoria? O que o pastor Leão estava dizendo para mim? Vai para os teus livros e sai do serviço. Por mais que a gente construiu essa sala e está bonita, e eu ainda botei minha mão, Deus não me quer fazendo isso mais, irmãos. E estava ficando pesado, cansativo. É uma alegria. Eu estava dizendo para Adel, a gente arrumou isso aqui. Quem estava aqui comigo, quando isso aqui estava cheio de caixa, quando a gente chegou, quando a gente pegou esse prédio, isso aqui era abandonado, veio essa sala, o pastor pregando e eu com o coração me segurando para não chorar. E eu verifiquei na Bíblia, eu quero falar isso para você que é líder, é importante você verificar o seu coração. Tem uma reunião, eu não vou não. Mas quando você não era líder, você queria. Tem uma reunião no ministério. Não vou não. Mas quando você queria ser licenciado, você lambia o chão da igreja. Aí muitas pessoas acham que elas chegam numa posição que essas coisas não são mais interessantes. Essas coisas são para fim. Elas dizem para mim onde está meu coração. Eu fui para Campina terça e quando falou é para ir para Seixas sábado de novo, que ela disse, tu vai de novo. Eu disse, oxe, eu não vou perder isso, não. Eu passei a minha vida sonhando com isso. Quanto custa? Nada. Não custa nada. Não vale nada. Isso não tem preço. Você está comigo? E observando isso, para ministrar para você, porque a gente vai abrir um momento de perguntas e respostas. Pegue essa reunião de sexta-feira, quando a gente for convocado para estar aqui, porque vai ter reunião de doutrina também, depois da conferência, né, pastor Kleber? A gente vai estar organizando a reunião de doutrina, a gente vai trazer pessoas doutrinárias aqui também. A gente vai ter reunião de toda qualidade aqui, igual no ministério. Reunião até para botar saco no lixo. Para ensinar como é que se bota saco no lixeiro. Porque tem irmão que gasta o dinheiro da igreja com isso, né? Eu tive numa igreja agora que papel custa caro, quando você tem 300 pessoas gastando papel. Entendeu? As coisas tomam outra proporção. E eu descobri que quando Deus chama alguém, a primeira coisa que ele faz, ele não olha para outra coisa. É a primeira coisa que Deus olha. Mas Deus não já sabe, não já conhece, não é onisciente, não é onipresente. Sim, mas como você tem um livre-arbítrio, você tem um livre-arbítrio de posicionar seu coração. E você não vê na Bíblia Deus dizendo assim, e Deus chamou o grande homem de 3 metros de altura, que tinha uma espada grande, uma armadura poderosa. Você não vê, e Deus chamou alguém que era muito rico,
e muito intelectual, e lia todos os livros, e esses livros são a própria sabedoria de Deus. Não. Você vê Deus chamando um homem que conhecia todos os livros e diz assim: eu, quando conheci Cristo, deletei o que eu conhecia. Aí, para mim, aquilo que Deus usa e o parâmetro que Ele usa, que Ele busca em liderança, não é a minha habilidade, não é o meu conhecimento. Ah, mas o senhor vai fazer isso sem conhecimento? Não. Ele vai dar. Não é eu tenho. O que eu tenho foi Ele que botou. Mas até para ser usado tem que ser afiado, tem que ser preparado e afinado para aquilo. Então, quando é que eu percebo que a liderança não está alinhada? Aqui. Não é no que você prega, não é no que você fala. É aqui. Quando perguntaram a maior, Senhor, nos ensina como nós devemos fazer. Ele disse que você deve guardar, Pedro, é o barco, é aquela rede que pega peixe maravilhosa. Você deve guardar aquela bolsa maravilhosa. Pega uma bolsa bem pesada para poder caber mais o dinheiro para a gente fazer distribuição, os melhores cestos. Não, ele não falou isso não. Ele disse que você deve guardar o seu coração. É dele que vão vir as saídas. O que são saídas? Quando a gente faz um prédio hoje, o bombeiro vem olhar o prédio e dizer assim: cadê a saída de emergência? Né? Você que está liderando, quais são as suas saídas de emergência? Quando acontece alguma coisa de errado com você, né? Eu sou conhecido como pregador do fogo, mas parece que meu fogo era mais zoada do que fogo. Hoje, pastor, mas não tinha gente sendo curado, as pessoas não recebiam a palavra, celebrando, mas eu estou percebendo que Deus está me usando de uma forma que é Ele que está dando. Parece que eu estava mais eufórico do que com unção. Sabe quando você tem mais euforia do que unção? Não é ruim, não. O ruim é você não ter nenhum dos dois, amém? Que às vezes você nem quer a unção, nem quer ter a euforia, né? É que nem fica naquele muro. Mas eu, pensando sobre isso, eu falei: Senhor, de fato, de verdade, você não busca pessoas com dons e talentos. Pastor Isaac estava botando esse ar-condicionado ontem e ele falou algo interessante. Em uma brincadeira comigo, ele comendo pão comigo, ele falou uma coisa que respondeu a minha pergunta. De todo questionamento que eu vinha tendo durante esses anos aqui na igreja, ele respondeu rindo e brincando comigo, daquele jeito dele. Eu mexendo com ele mexendo comigo, que é o tempo todinho. Eu digo: você está para o lado do intermário, mas está sofrendo. Venha para perto de mim. Aí a gente ficou brincando, aquela coisa toda. Ele disse: eu vejo isso aqui. Aí ele disse: a gente falando sobre ministério, Campina e tudo. Aí ele falou, aí eu falei: tu lembra aquele bairro lá, que ele é do bairro da Cachoeira, né? Quando chove, a gente pega logo o barco. Porque a Cachoeira é uma ladeira que você vai bater em Massaranduba. Quem é de Campina, amém? Descendo o rio da Cachoeira pode chegar em Massaranduba, amém? Aí eu disse: tu já pensaste nessa chuva lá? Quem mora na Cachoeira, onde tu morava, hein? Veio onde Deus te tirou, botou na frente do mar. E ele disse: pastorzão, só Bud White iria botar uma igreja na Malvina. Porque quem é de Campina Grande, quem bexiga queria saber da Malvina. Aí eu fiquei brincando com ele ontem, a gente dizia assim, quando alguém dizia assim: só pode ser da Malvina, quando a gente queria depressão a uma pessoa. Não, Mangabeira é um sucesso. Mangabeira é um sucesso. As Malvinas de 20 anos atrás era alguém que não tinha casa para morar e alguém jogou ele lá para Malvina. E pastor Bud teve uma direção de botar a maior, quer dizer, a visão que Deus deu a ele, um cara dos Estados Unidos, na Malvina. Totalmente fora de mão. Totalmente.
naturalmente falando, fora de mão. Você trabalha no ministério, sabe? Não é fora de mão, não? Era quem ia para Malvina? Sim, era o final e ninguém queria ir lá. Quer dizer, Malvina, dali para lá, ninguém vai para lá. Quem é de Campinas sabe? E só Bud White olhar e dizer, é aqui, irmão. Mas não era Bud White. Era Deus em Bud White. E aí você veja, uma igreja que foi criticada, atacada, chacoteada, em vários níveis, estabelecida num lugar que nasceu 500 e bote igreja. Né? Aquilo deu um start em mim. Que não é o lugar que a gente está, mas é para onde Deus te manda. Quem é de Campinas sabe, o ônibus nem queria passar lá. Depois do circular, já foi. Ou tu ia de táxi ou a pé, não é assim? Quem é de Campinas, ele sabe o que eu estou dizendo. Ei, quando a gente ia para uma festa, antigamente que a gente não era crente, tivesse a menina, ela podia ser bonita que for. Mora onde? Eu moro nas Malvinas. Não vai. É melhor tu dormir por aqui. Pastor, era tão ruim assim. Agora deixa eu te dizer, para tu ter ideia, essa via que passa na porta da igreja, ela se ligou com uma via que nunca a gente imaginava que ia se ligar. Que é a via que vai para todo o sertão, que vai a sudoeste. Mudou tudo. Deu start. Principal avenida, pro sertão. Tu tá em Campinas, quer ir pro sertão hoje? Por lá. Tem que passar na porta da igreja. E a quantidade de gente que mora nas Malvinas hoje, que Malvina virou centro, porque aquela cantora influencer Juliette, eu conheço ela que eu era jovem, lá atrás a gente é amigo. Quando o povo dizia assim, tu vai me deixar em casa? Só eu ia deixar, porque eu sempre fui um cara bondoso. Ela já morava perto do Morro do Urubu, que é depois das Malvinas. Ninguém queria ir lá, no Severino Cabral. Tu imagina aí. Né? E por que eu estou dizendo isso? Nós precisamos conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Nunca com coisas naturais. Tem uma reunião espiritual? Confere com espiritual. Tem uma reunião, departamento, é espiritual. Reunião de paz, culto das mulheres. Você não vai estar em tudo, né? Mas, líder, eu vou conferir para você nessa noite. Você tem que estar nos cultos. Não, mas pastor, eu estou tão ocupado na minha vida. Então você não pode ser líder. Estou conferindo você, amém? Numa boa. Tem gente que fala para isso, pastor, Deus me chamou, pastor, eu tenho certeza. Eu também tenho. Agora, quanto a saber que Deus te chamou e você executar, é outra história. Tu entendeu? Eli, experiente. Quando o menino falou, ele disse, é o Senhor falando com tu. Deus escolheu o menino para falar com Eli, porque Deus nem queria falar com ele. Deus me livre disso. Deus escolheu um menino. Deus nem quis falar com ele. Mesmo ele sabendo ouvir Deus, mesmo ele sabendo como Deus fala, Deus falou assim, nem quero falar com ele. Vou falar com criança. Isso é duro, irmão. Então, como líder, não endurece teu coração quando você é corrigido. Você está comigo? E eu estou marcando o tempo aqui. Ixi, voou. Meu Deus. Vou terminar agora. Vou ter que encerrar, amém? Meu Deus do céu. Toda vez que eu estou me enchendo agora. Negócio.
Confere isso que eu vou te falar para você. Eu não sei se eu vou ministrar domingo ou se vai ter um pregador misterioso na igreja. Mas confere isso. Um pregador oculto. Um pregador misterioso. R$2 ou um pregador misterioso, não sei. Mas tenham para mim que Deus quer falar algo com você, com algum de vocês aqui hoje. Com todos, né? De uma forma diferente, eu encerro por aqui para a gente ir para as perguntas e respostas. Sabe o que eu me peguei pensando? E quando eu me pego pensando sobre textos bíblicos, eu já sei que Deus quer falar comigo e criar uma nova mensagem. Eu fiquei perguntando o que era que Josué e Caleb conversavam quando eles ficavam vendo todo mundo morrendo e se perdendo. Está comigo? Eu fiquei me perguntando qual era o tipo de conversa, né? Vem aqui, Kleber, por favor. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu fiquei me perguntando assim, qual era o tipo de conversa que Josué e Caleb ficavam, né? Rapaz, morreu mais um, ó. Deserto. Tu lembra daquele que correu com a gente ali, né? Porque Deus fala comigo assim, sabe? Ele me leva pro texto e faz eu entrar no texto. E eu abro 2, 3 Bíblias e ele começa a me mostrar. Parece que eu sou um personagem, entendeu? Da Bíblia. E eu fiquei perguntando, o que Josué e Caleb ficavam perguntando, né? Ei, tu sabe que... Como é que vai ser esse negócio? A gente vai casar com quem? Porque disse que era só eu e tu. Porque no texto disse que é só nós dois que vai entrar e de 20 anos para baixo. Eu já estou velhinho, vou casar com uma novinha, tu também. Se eles já eram casados, eu estou parafraseando, amém? Estou fazendo você ir no texto. Porque o pregador tem que fazer o ouvinte ir no texto. Todo pregador que quer ser pregador tem que fazer o cara ir no texto. Deixa eu ver se esse bicho está falando é verdade. Eu não sei que tipo de conversa você anda conversando. Com Josué e Caleb. Mas eu vou te dizer. Cuidado. Que Josué e Caleb tinham uma palavra de passar. Você pode não ter. Amém. Tu imagina, o povo achou que não queria passar. Que aquele tipo de comportamento deles, que eles tiveram, iria passar. Eles achavam. Não tem relato. No dia eles choraram. Mas era a boca de um homem dizendo. Depois de um mês eles esqueceram. Mas no dia que Josué, no dia que Moisés morreu, eles choraram 30 dias. Sem parar. Porque eles sabiam, não vamos entrar. Aleluia. Mas eu tenho uma palavra de ano, não é para você morrer não, amém? Não é para você morrer não, amém? Eu tenho uma palavra para você hoje à noite. Para você entenda os contextos bíblicos. Era Velho Testamento, eles iam morrer mesmo. Você está na Nova Aliança. Deus tem misericórdia da sua vida. Amém? Aprenda a ler o texto bíblico e trazer isso para você. Muito obrigado ao pastor Kleber que veio dar o exemplo. Sabe o que pode acontecer? Sabe o que me diz? Que eu vou dizer para você e a gente vai abrir agora para pergunta e resposta. A Bíblia diz que encontrou em Caleb um espírito diferente. Mas eu me pergunto,
Por que espírito diferente? Lá atrás. Foi o que ele falou lá atrás. Foi o que ele disse. Mudou a vida dele, a família, a casa, a força, a graça, o poder. Mudou, ele não mudou. Ele mudou, ele era diferente. Foi o que ele disse lá atrás. Amém? Nós vamos abrir para perguntas e respostas. Quem quiser perguntar, eu aconselho você a perguntar ao pastor Leão, porque eu já sou daqui, você pode me perguntar a qualquer hora mesmo, né? Mas pastor, venha para cá. Amém? Alguém tem um microfone aqui? Liga ele aí, Kleber, por favor. Só ligar aí, só ligar. Pastor Kleber auxilia. Você pode perguntar ao pastor Leão e eu finalizo com isso. O nome dessa mensagem é: o que você anda conversando com Josué e Caleb? Esse é só o primeiro tópico, amém? Pode se tornar até um livro, eu sempre digo isso. Amém? Você quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade. Boa noite, pastor. Graças e paz. Sobre investimento, né? Eu passei esse momento dessa fase aí que o senhor falou, sobre o investimento sem uma direção no espírito, né? Confiando no conhecimento que eu tinha, confiando na possibilidade que visualmente me seria favorável naquele momento ali, e as coisas não saíram como deveriam ter saído, né? Tanto na primeira quanto na segunda. A terceira eu preferi não arriscar, né? Porque já tinha dado errado 2 vezes e não foi bom, né? E aí, dali para cá, no seu caso, dali para cá, 2019 para cá, quando passou isso, como foi o seu posicionamento em relação a voltar a investir de novo na área que você já era bom, mas não confiava na sua força, ou veio outras direções? Como funcionou essa área? Eu aprendi sobre isso com um casal, amigo nosso, Simon e Adriana Potter, aquele casal de missionários. Quando eu casei com o padre, começamos a namorar em 2007, casamos em 2008, e ela era muito amiga de Adriana, e aí o novo convertido, Patrícia, falei com a Adriana aqui agora, ela recebeu uma oferta, e tá frio lá em Londres, e ela tava querendo comprar um casaco, só que ela tá orando para ver se pode usar ou não esse dinheiro. Como é? Ela tá orando para saber se pode ou não usar esse dinheiro. Para mim não fez nenhum sentido isso, né? Eu disse, diga a ela que compre, que ela está com frio, tem que comprar, né? Até então isso tinha sido só uma história para mim. Mas quando aconteceu essa situação comigo, eu contei aqui, o Espírito Santo me lembrou dessa história. Falou, lembra da Adriana? Que ela tudo que chegar na mão dela, ela ora para saber como vai usar. Eu acredito que o segredo não está na oportunidade boa ou ruim, mas em você colocar diante de Deus. Daquilo que você tem para fazer, você tem que colocar diante de Deus. Cara, discernimento no Espírito, você ficar sensível ao Senhor, estiver orando, meditando na palavra, estiver orando em línguas, estiver buscando essa intimidade, né, pede ao Espírito Santo, me traz revelação, me traz uma intimidade maior, eu deseje isso, peça isso, dê bom dia ao Espírito Santo. Quando de manhã, bom dia Espírito Santo, obrigado pelo dia de hoje, me guia, me conduz para fazer as coisas certas. Você fazendo isso, você vai ficando mais sensível. E aí você vai experimentando em tudo. E aí no dia que vier oportunidades, você vai saber discernir se é boa ou não. Tem muita coisa que parece boa. Por exemplo, há 2 anos atrás me chamaram para trabalhar com seguro de vida. E eu não senti paz, não veio nem angústia, nem veio direção de fazer. E aí tinha que se preparar, tinha que fazer SUSEP, tinha que fazer umas coisas. Era uma coisa financeiramente muito boa. Eles davam uma ajuda de custo, assim, tipo, no primeiro ano, de 10 mil mais comissão. Eu digo, eita, é uma coisa muito boa, né? Eu podia ganhar muito mais com comissão. Aí eu fiquei, eita, Jesus, sim ou não, sim ou não, sim ou não. Não tive nenhuma nota. Aí eu digo, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a prova,
até ter essa nota e vou fazer, né? E aí comecei, trabalhei 1 ano e eu descobri que não era, não deveria ter dito, não deveria ter aceito. Porque essa nota, essa falta de nota também era uma nota de não fazer. Porque a nota para ir, ela é muito clara, entendeu? Então, tem que desenvolver isso, né? Você vai desenvolvendo e vai entendendo e tal, e vai experimentando no dia a dia as pequenas coisas. Mas aí hoje é muito arriscado, porque não tem falta de oportunidade hoje, tem excesso de oportunidade. Né? Então é muito fácil você se distrair, é muito fácil você aceitar, dizer sim para tudo. Às vezes aquilo que você vai dizer sim é não para a maioria das pessoas. Né? Mas porque tem uma nota. Quando eu estava em ano passado, janeiro do ano passado, eu fechei um prédio que a gente tinha na Gimiro Figueiredo ali, no Jardim Oceania, que era um prédio de 350 metros, aí a empresa fechou, eu fechei em dezembro. E, tranquilo. Aí eu abri no Live Mall, peguei uma sala no Live Mall, naquele shopping ali do Retão, aí transferi parte do móvel, outra parte eu vendi, fiquei lá. Quando deu ano passado, em março, maio, sei lá, março, senti uma nota de mandar, o Senhor disse, feche. Eu digo, Senhor, é meu negócio, feche, quero você para mim. Vai chegar o tempo de integral, você tá... Aí começou, né? Aquelas coisas que já tinha revelado há 5, 6 anos atrás, e eu fui lá e fechei. Aí eu vou dizer, todo mundo dizendo, coitado, feliz. Às vezes, quando você está guiado, você vai fazer uma coisa que aparentemente é louca, mas às olhos das pessoas, mas para você vai trazer paz. Aleluia. Entendeu? Então eu sei, por exemplo, eu recebi palavras que eu sei que o Senhor quer usar meus 2 talentos para Ele, exclusivamente para Ele. Isso é o que Ele revelou para mim, né? E foi confirmado. E está chegando esse tempo cada vez mais acelerado disso acontecer. E Ele tem suprido todas as necessidades. Amém? Mais do que todas. Pastor, tem uma pergunta. É uma pergunta pastoral. A gente sabe que a gente está alocado em regiões diferentes, né, bem próximo da capital, e que a gente tem alguns desafios, né, uma situação de pessoas com dificuldades financeiras, e a gente às vezes olha para uma igreja que está no litoral, né, e acha que vento e popa, né? Quais os desafios pastorais numa igreja que está alocada diferente de nós aqui, que é mais região metropolitana, mais urbana, vamos dizer assim? A característica da nossa igreja lá é uma igreja... Você fala assim, quem fez escola de ministro? Metade da igreja levanta a mão. Isso é um benefício, né? É uma igreja de 20 anos, é uma igreja que tem muita gente que fez remo, sei lá, 80% das pessoas... Uma igreja com 80% das pessoas fez remo, é bom demais, né? Nem precisa ter remo. Nem é necessário ter um remo lá. Mas é bom demais, né? Você vai ter gente madura, você vai ter gente mais próxima. Então é uma igreja muito independente, assim, e o remo ele dá essa instrução para que as pessoas fiquem cheias. Então lá eu vou te falar, o nosso desafio é manter as pessoas no primeiro amor, acolher as que estão chegando e conectar elas às outras, sem elas se sentirem espiritualmente muito diferentes, digamos assim. É uma igreja que tem muitos pastores. Então é um desafio a gente encontrar todo mundo junto, assim, ao mesmo tempo. Né? A gente se encontra muito, mas gerar essa unidade. Mas a gente está conseguindo, está sendo bom demais. Então a gente está entrando numa nova estação, uma nova fase de entrar pessoas. O último ano o pastor Eduardo tem orado, o último pastor Eduardo tinha, para as pessoas que são, que ele vai apacentar, que fiquem na igreja. Só vem aqueles que Deus quer que a gente apacente. Então, isso está muito forte, né? Olha, então eu Já está! E aí ele é uma coisa que flui muito. Eu acredito que o que vocês podem fazer é o que vocês estão fazendo, no sentido de fazer eventos para qualificação profissional. Por exemplo, uma coisa que está fazendo lá em Campina, que a gente vai começar a fazer, em nome de Jesus, é que estão fazendo em apartamentos, condomínios e lugares que tem apartamento e que tem casa de condomínio, estão fazendo baseado no livro A Esposa de... Qual é o nome dela? Miriam. Aquele livro Pensamentos Poderosos, da Joyce Meyer. Você viu a estratégia?
Aí eles estão pegando 12 aulas e trazendo pessoas para assistir, ou na igreja ou em outro lugar. Com 150 pessoas, eles já conseguiram 50 membros novos para a igreja, fazendo fora. Às vezes pode ser uma casa, ou um lugar que se junte 20, 30 pessoas. E vai tipo um GC, né? Uma coisa muito importante que o pastor Duarte falaria, e eu lembrei aqui, é o seguinte: cada igreja é diferente. Vai ter um propósito diferente. A gente não pode estar olhando para a igreja de outra e dizendo, eita, outra igreja é boa demais, porque a gente não faz aqui. Está no coração do pastor? Amém. Não está? Lembra, Deus já viu o futuro da igreja de Santa Rita e Ele está revelando no coração do pastor para que vocês cumpram. Então, o mais importante é vocês cumprirem o que já chegou. Porque mais coisas vão chegar. Então, se vocês cumprirem o que já chegou no coração dele, vai fluir. E ele tem um quebrantamento necessário para se arrepender ou ajustar o que tiver que ajustar. Você precisa confiar nisso. E sobre aqui, eu acho que é aquela história gradativa do sai da tua terra e da tua parentela para o lugar que eu te mostrarei. Ele não revelou tudo. Faz o que está e depois mais coisa, e mais coisa, e mais coisa. Então... desse jeito. E uma coisa, a pergunta que vocês têm que fazer é: eu estou fazendo o que já foi confiado? O que falta eu fazer? No momento que vocês fizerem isso, eu acho que o rolo vai desenrolar. A minha pergunta era mais ou menos por isso aí. A gente hoje está num tempo muito imediatista, né? Que as coisas tudo muito rápido, tudo muito para já. E tem até um pastor que diz a geração macarrão instantâneo, colocou no fogo, rapidinho está pronto, né? Qual conselho o senhor daria para nós, né, como líderes e ministros, para realmente buscar mesmo, né, no Espírito, porque não de forma imediata, a direção que o senhor tem mesmo para nós? Evitem orações em línguas emergenciais, evitem. Porque, né? Evitem isso, por quê? Porque não, eu só oro quando eu estou precisando. A gente tem que ter uma vida de consagração, uma vida de santidade, uma vida de busca. Pastor? Uma vida de busca. E aí isso vai fazer com que a gente não precise buscar emergencialmente e não vai passar por isso. Então, quando vier alguém liderado seu agoniado, você fala: irmão, vamos orar sobre isso, vamos colocar diante de Deus, vamos deixar isso aí, essa poeira baixar. Vamos ver qual é a direção de Deus para isso, porque não tem erro. O que Deus falar vai dar certo. Você quer tentar na sua força ou quer que Deus oriente? Ele não quer que Deus... Então vamos orar, ensina ele sobre isso. Lê o livro novamente de como ser dirigido pelo Espírito. Ensina ele sobre isso e dá exemplos e ele vai seguir com certeza. A gente tem que ensinar a igreja a ser guiada. Então, gente, é bem rápido aqui. Eu queria dizer, pastor, muito obrigado, você e sua esposa. Foi uma honra, uma alegria. O nosso café ou o nosso almoço, quem vai pagar sou eu, certo? Ele veio, eu falei com ele, né? A gente honra os ministros aqui, viu? A gente sempre honra os ministros, mas eu falei para ele que o propósito dessas reuniões é a gente plantar também, mas a gente trazer uma consciência para os líderes do que a gente está fazendo aqui, né? E a gente arrecadar, né? E orar para concluir isso aqui e plantar, né? Vai ter dias que a gente vai arrecadar tudo e plantar na vida do ministro. E vai ter dias que a gente vai pedir ao ministro para plantar a mesma palavra aqui. E eu pedi para ele plantar. E eu nem sabia que ele tinha o desejo de entrar, porque isso Deus faz com a gente, sabia? Quando a gente vai entrar no tempo integral, ele começa a botar a gente assim. É desse jeito, né? E outra coisa que eu queria falar para você, pessoalmente, publicamente, no vídeo, se os meninos estiverem gravando ainda, eu chamei o pastor José Paulo Leão, o nome dele,
chama Leão, mas o nome dele é José Paulo Leão. Por quê? Porque dá para saber quando você conversa com uma pessoa 2 minutos, onde é que o coração dela está com o pastor. Né? Então, eu te chamei aqui porque teu coração é um coração limpo com o teu pastor. Ia ser dobradinha de Deus, amém? Ele vai vir aqui em outro dia, eu vou pegar 2 horários com ele, para ele pegar logo ele 2 horários, né? Aí você já fala para ele, seu pastor Fábio, se ele pegar dois horários. Já vai trazer lá e vem para cá, né? Não, já tá intimado já, não tem nem como ele correr, né? E a gente tá finalizando aqui e eu queria te motivar. A gente tem conta para pagar. Você disse que a gente nem ia fazer conta? Eu disse. Mas eu mudei rapidamente. Amém? E assim, aprende, né? A gente comprou algumas coisas que precisam ser concluídas, porque eu precisava ter pelo menos o básico, né? Eu não podia esperar, né? A gente tivemos dinheiro do forro, mas como é que bota o forro sem passar os fios? Como é que bota os fios sem as lâmpadas? Como é que trabalha no escuro, né? Um lugar excelente, né? Você tem a ideia, Deus é tão bom que a gente pintou isso aqui com um latão de tinta. Menos de um latão, né? Não, deu 2 mãos, né? E assim, na realidade eu errei na cor, trouxe 2 latão que era para ver se eu acertava. Que era, o prejuízo era menor, não foi, Cleice? Eu até falei com o Cleice, né? Então, qualquer oferta, não é qualquer oferta que eu estou dizendo assim, desmerecendo a tua oferta. Tenha o número da conta de construção para você enviar para pessoas que você conhece, amigos seus. Esses vídeos que a gente está gravando, manda a conta, a taxa, manda o cartaz e manda o vídeo. Para a pessoa ver o que está acontecendo aqui. Porque vai chegar na sala das crianças e vai chegar. Amém? Quando o pastor vier aqui de novo, já vai ter ou a cerâmica ou o carpete. Porque isso aqui vai funcionar para podcast. A gente vai fazer podcast aqui, reuniões de supervisão. O pastor já vai usar, a gente vai usar na formatura. Vai ser, assim, extraordinário, né? Amém? Então o alvo mesmo é isso, ok? Posso contar com a tua ajuda? Diga, quando eu for chamado para uma reunião, eu já sei onde está meu coração. É um termômetro para mim. Se não tem alegria, eu digo, ih, rapaz, não tem paz. Ih. Aí eu vou conversar com Josué e Caleb, amém? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu tive numa igreja recentemente que o pastor já está mais de 20 e poucos anos. E eu conversando com o pastor Eduardo também, que ele está mais de 20 e poucos anos. E o pastor, a igreja, eu sei uma igreja, eu sou um cara de igreja, irmãos. Quando eu entro na igreja, eu sei quando a igreja está boa, quando ela não está boa. Nós estamos vivendo o melhor momento em Santa Rita, mas falta muita coisa. Eu estou falando no quesito unidade, estou falando no quesito prédio. Nós estamos começando, dando o primeiro passo para uma unidade. Pela primeira vez na história de Santa Rita, porque eu estou há 5 anos aqui, eu estou vendo agora, pelo menos algumas pessoas querem dar passo na unidade. E o Santa Ritense é o seguinte, eu já disse isso, na hora que ele decide uma coisa, não tem quem pare ele. Pode ter certeza disso. Se ele disser que vai matar você, você morre. Se ele disser que vai trabalhar, você faz. É assim, Santa Rita é assim. Eles são, quando ele decide por uma coisa, né? E eu sei que tem muita gente de João Pessoa que congrega com a gente, mas de fora também, mas Santa Ritense é uma unção, amém? Do Espírito para essa igreja, que está sobre essa igreja. Então, eu queria te motivar, né, a pegar essas instruções, né? Pega isso, coloca isso como alvo, né? Não fica como Eli, né? Deus falou. Deus disse que eu ia ter isso. Faz 5 anos. O pastor mentiu. Está todo mundo errado, menos você. Né? Deus falou. Eu creio, irmãos. Mas existe uma parte que é nossa. Se você ficar se movendo naquilo que Deus falou, você não recebe, não. Se você ficar se movendo aqui, ó. Deus fala, é você.
Né? Aquele boneco do Toy Story que fica nos carros assim, né? Pescoço assim. O que a Bíblia diz sobre esse tipo de homem? Não espere que ele receberá algo do Senhor. Esse prédio fez a minha perseverança, a minha taxa de perseverança subir. E se você achar que vai conseguir as coisas que Deus fala com você sem perseverança e sem alguns ingredientes que eu não vou falar hoje, pode ser que eu fale domingo, você ainda é menino na fé e você precisa estar no beabá do ministério, no beabá do beabá, e Deus vai ficar tratando você como criança. Mas se você entende o que Deus tem para a sua vida, você precisa entender. Isso que eu estou falando, amém? Então, pastor, muito obrigado, e sua esposa, glória a Deus, vamos crescer e vamos avançar, amém? Posso orar? Pai, obrigado, Senhor, pela unção, obrigado pela tua graça, nós cremos e declaramos paz, em nome de Jesus, amém.